Salve, salve a todos. Gostaria de primeiramente me apresentar. Eu me chamo Sebastião Beato Filho. As pessoas me conhecem como Beato. Eu pertenço à Casa Espírita denominada Núcleo Espírita Irmão Maurício, na região de Maruípe, aqui em Vitória, e faço palestras, exposições espíritas em algumas casas espíritas aqui do estado do Espírito Santo. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né, mundial, sobre o coronavírus, né, Covid-19, nós tínhamos agenda e estamos gravando as palestras, não só eu, como outros palestrantes, e mandando para as casas para elas poderem exibir ao seu público. Essa palestra que eu vou fazer, eu ia fazer ela no dia 20 desse mês de abril, na casa, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, né, que fica aqui em Vitória também, né? E a gente, fazendo esse tema, é bom ressaltar que foi sugerido, é bom contar a história do tema primeiro, né? Eu fui convidado a fazer esse tema numa semana no CEJAP, que é o Centro Espírita Jardim da Penha, aqui onde eu resido, porque o companheiro quer fazer, por algum motivo ele não pôde participar. Então a companheira Cecel, uma colega nossa que nos convida a fazer palestra, ela me deu esse desafio de falar no tema em meio de uma semana, mas a gente preparou com bastante carinho. E a gente fez esse mesmo tema em outras casas espíritas, e eu posso falar para vocês, embora a gente fale no mesmo tema, pode conversar com vários palestrantes, ele nunca é a mesma coisa, né? Sempre a gente coloca uma coisa a mais, a própria atmosfera da casa faz a gente, a orientação que vem do alto, né, da espiritualidade, faz a gente modificar um pouco mais, e nós, claro, seguimos as orientações do plano maior, das intuições que chegam e vamos desenvolvendo o tema. Pois bem, conforme eu falei anteriormente, eu pertenço ao Núcleo Espírita Irmão Maurício, que é uma casa espírita que surgiu dentro do quartel da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e hoje ela funciona externamente, mais próximo ao quartel, né? E aí vale para me apresentar. Então, eu pertenço também à Cruzada dos Militares Espíritas, por ser militar, né? Mas também pertenço a uma outra especializada da Federação Espírita do Espírito Santo, que é a Associação Médica Espírita. E aí eu, quando vou fazer algumas palestras, exposições, eu levo um trabalho que eu participo também, né, junto com demais companheiros, né, que é um trabalho muito interessante que a gente desenvolve na um trabalho atendendo os dependentes químicos, né, se nós assim podemos dizer. É o denominado apoio fraterno ao dependente químico, né? Por que eu coloco esse cartaz? Porque as casas espíritas, quem faz atendimento fraterno pelo diálogo, como é o caso e outros companheiros, eles têm mais uma ferramenta para auxiliar eles, fora a questão espiritual, né? E é um trabalho muito interessante. Eu só faço essa divulgação, não vou falar muito por causa do tempo, a gente quer fazer num tempo menor essa exposição, mas pessoas podem procurar dois locais no Espírito Santo que fazem esse tipo de trabalho, que é lá no Guilom Ribeiro, na Glória, né, em Vila Velha, todas as quintas-feiras, né, as pessoas busquem as suas casas espíritas, estão sabendo. E nas sextas-feiras, onde eu estou lá participando também, ajudando os companheiros, lá no Irmão Tomé, que é namorado de Camburi. Né? Então a gente faz a gente está nesses dois locais. Né? Pois bem, eu, quando recebi o tema, tem uma música que é parecida com Seguindo em Frente, é Tocando em Frente, né, do Almir Sater, né? Ele canta essa música, até quando eu fui fazer a palestra, algumas pessoas esperavam essa música. Eu não tenho esse dom de cantar, né? Mas eu fui para outro caminho, eu fui buscar nas obras de Chico, né? Então tem esse livro Tempo de Luz, né? De vários autores espíritas,
né? Vários, né? Na mediunidade de Chico, ali tem André Luiz, Emmanuel, Meimei, Alta de Souza, Cruz de Souza, tantos outros. Eu fui buscar uma lição que tem lá, Seguindo em Frente, que é do André Luiz, na mediunidade de Chico. E ele traz lições muito boas para que nós possamos refletir. E aí eu fui buscar nele e achei interessante, porque eu costumo buscar nas obras espíritas muitas situações para as palestras que faço, né? E aí, logo de início, quando ele dá o escrito, o ensinamento dele, ele vem falar para a gente de problemas. E ele coloca assim: seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ou seja, eu não sei, eu não vi nenhum companheiro ou companheira que não tenha passado por algum problema, ou que está passando ou que vai passar. A fé, ela é importantíssima para nós. E sem a lei do trabalho, nós não vamos resolver nossos problemas. João 16,33, ele nos ensinou, né, deu um ensinamento para a gente, na narrativa de Jesus. Jesus dizia para a gente lá há 2000 anos que nós teríamos aflições, né? Mas vamos substituir a palavra aflições, para a gente entrar dentro da nossa literatura espírita, pela palavra dos nossos problemas, por aflições, né? Vamos botar as aflições no lugar de problemas. E aí, a nossa literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem mostrar para a gente que nós temos duas causas das nossas aflições. São duas causas. Uma está nas causas atuais, as causas recentes. Mas outras aflições nossas estão no passado. No passado aqui, a gente coloca o passado como se fosse encarnações anteriores. Nós somos reencarnacionistas espíritas. E as causas das nossas vicissitudes, nossos problemas, as nossas adversidades, elas têm uma nesta encarnação, outra nas encarnações anteriores. Nessa encarnação, é mais fácil a lembrança, mais nítida, mais tranquila, porque nós temos uma lembrança curta, né? Então, se você cometeu vamos botar como fosse um crime, você vai pagar por ele na nossa lei humana. Você vai à prisão, vai responder um processo, vai te dar dor de cabeça. Mas se for no passado, você não se lembra, porque foi dado essa questão para a gente, para nós não lembrarmos, porque muitos de nós convivem com aqueles que muito mal fizemos uns aos outros. E não seria interessante nós lembrarmos. Vamos seguir o que ele ensinou, a nos amarmos como verdadeiros irmãos. Mas essa lembrança, ela é tirada da gente. A doutrina espírita, ela explica essas contingências ligadas à vida humana. Ela explica por duas questões muito similares e que se completam. A lei de causa e efeito e de ação e reação. Pois bem, a lei de causa e efeito, ela funciona para todos nós. Mas ela tem um fator que pode ser amenizado, porque depende a cada um de nós, porque vai depender da nossa atitude, a nossa ação, que é o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E é decorrente desse livre-arbítrio que nós vamos colher o resultado, que nós vamos chamar de ação e reação, que é a representação do nosso comportamento. Os mais antigos diziam: nós colhemos
o que nós plantamos. Eu vou colher laranja se eu plantar laranja. Eu vou colher flor se eu plantar flor. Agora, se eu plantar espinhos, eu vou colher espinhos. E aí nós vamos fazendo aquele comparativo entre o bem e o mal, né? Se eu faço o bem, não pela ignorância de não saber, ou deixar de saber, mas nós, no fundo íntimo, que nós temos uma centelha do amor dentro da gente, nós sabemos como estou fazendo o bem ao nosso próximo. Se eu fizer o bem, certamente eu vou colher o bem. Mas quando eu faço o mal, a colheita é necessária. Eu vou ter que pagar por isso. E aí eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Eu vou ter que corrigir minhas falhas, meus erros. Bom, nós temos doenças no corpo físico. E aí começa a nossa compreensão daquilo que fazemos. Se eu me alimento de forma ruim, se eu fico no sedentarismo, se eu me acometo dos excessos do álcool, do fumo, tantos outros, eu vou colher a doença do corpo físico. Vai abater sobre o meu corpo físico, sem dúvida nenhuma. E é esse abatimento do corpo físico que vai causando os primeiros problemas em mim, em nós. E aí, poderia se dizer, mas eu vou ser punido por Deus por isso? Na questão 964, lá do Livro dos Espíritos, nosso livro de cabeceira, nós vamos ter resposta para isso, que existe um limite, sim. Temos que ter um limite dos nossos excessos, né? E Deus, na sua sapiência elevadíssima, ele colocou para nós, porque esses atos, pergunta Kardec aos imortais, não são, na sua maioria, significantes para Deus? E os imortais nos respondem. Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou o limite, e esse limite para nós é as enfermidades. As enfermidades. Eis aí a punição. É o resultado da nossa infração alheia. Então, por exemplo, quando você vai ao médico e você sentiu uma dor, um desconforto, e o médico fala, você está com suas taxas elevadas, você está um pré-cardíaco. O que ele faz? O que você faz? Você muda o seu jeito de viver. É alimento balanceado, é caminhada na praia, corrida. Um excesso de preciosismo pelo que eu cometi anteriormente, mas necessário para que eu possa bem viver. Então, a enfermidade é o limite que nós temos. Eu leio esse livro todos os dias, uma lição de Chico. Na mediunidade de Chico, através do Espírito Emmanuel, é o Fonte Viva. Vai ter lá, tem na lição 136, eu li hoje essa lição, né, que é Vivamos Calmamente, o título. Ele esclarece para a gente, olha, no trecho, é muito bonita essa lição, se vocês puderem ler, é só pesquisar na internet quem não tem um livro. Eu tenho um livro aqui comigo, que eu ando com ele, né, e tiro algumas lições. Ele fala assim, se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Quem é que cuida da harmonia do corpo? Somos nós. Nós que temos que cuidar dessa harmonia do corpo. Prosseguimos, então. Outro livro que eu gosto de ler, que isso aqui serve para os atendentes fraternos das casas espíritas, é o livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu vou falar agora sobre, porque nós falamos doenças do corpo físico, mas tem umas doenças que vão se abater sobre o espírito, que são derivados dos nossos vícios morais. E nesse livro tem, na entrevista que Divaldo Franco, ao grupo do projeto, Manuel Filomeno de Miranda, João Neves, entrevistador, pergunta, na sua
experiência tão vasta de atendente fraterno, quais as causas preponderantes que desencadeiam as aflições humanas? Divaldo, na sua sapiência e sabedoria, fala: o egoísmo seria a resposta de Kardec. E ele completa: o egoísmo é o câncer da sociedade, porque é ele que desencadeia outros distúrbios em nossa área espiritual. Olha aí. Então a gente completa com egoísmo e orgulho. Esses dois nós temos que ter atento, porque eles derivam todos os demais. Então nós vamos ter ciúme, inveja, maledicência, vaidade, preguiça, rancor, tantos outros que vai, certamente, abater-nos no corpo físico depois, mas são vícios que ficam na alma, são vícios morais que vão abater na alma, na nossa alma. E aí, aos estudantes da doutrina, do ESD, tantos grupos de estudo, vão entender que essa carga que nós criamos com rancor, estresse, ciúmes, exageros no ego, falta de prazer, apatia e tantos outros, ela vai abater no corpo perispiritual e nós vamos ter uma mente doente, né? E o perispírito em disfunção vai criar um corpo enfermo. Olha aí. Porque quando nós vemos o corpo enfermo pela improvidência nossa, na falta de exercício, alimentação, a gente vai pensando, é só a doença vem com se eu não me cuidar. Você pode ter, às vezes, um corpo saudável, aparente, mas sua mente adoecida pelos vícios morais, ela vai te trazer doença. Aí que surgem os cânceres, aí que surgem as úlceras e todas as outras doenças que vão abater depois no corpo físico. No livro, voltando para a gente aprender um pouco mais sobre a lei de ação e reação, então vamos falar no livro, lá no livro Astronautas do Além, né, de Chico Xavier também, ele fala para a gente, ó, todos precisamos, aí vem a misericórdia, todos precisamos da misericórdia, mas a misericórdia, como Deus nos mostra em sua lei de ação e reação, não é aprovação de erros e ilusões, e sim correção e esclarecimento. Ora, vejamos, se nós estamos estudando, estamos lendo livros, vendo palestras, buscando o nosso melhoramento, nós estamos buscando esclarecimento. Agora, nós temos que ir à prova, nós temos que praticar. A prática, ela sim, quando eu pratico o que eu aprendi, eu demonstro que estou mudando. No livro Na Era do Espírito, de Chico Xavier também, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem dizer para a gente sobre os princípios da causa e efeito, né? Cada qual de nós traz em si e consigo o resultado das próprias ações. Olha o que eu falei. Ninguém foge dessas leis do universo. Essa é a lei da harmonia, Emmanuel vem explicar para a gente. Então, às vezes nós lamuriamos pelos campos, como diz um palestrante, amigo nosso, militar também, que faz palestra. E é tão engraçado que ele imita. Ah, por que eu sofro tanto? Ah, meu Deus, minha vida é uma desgraça. Eu não mereço isso. Oh, meu Deus. Aqui está Emmanuel dizendo. Nós não fugimos do resultado das nossas próprias ações. Se nós estamos sofrendo, se não é nesta, foi outra. Cabe a nós não lamuriar, sofrer com resignação e seguir adiante. Seguir em frente na nossa evolução. Ninguém progride, por isso continua a lição de André Luiz. Sem dificuldade. Vencer a vencer. A luta é condição para a vitória. Por isso que Jesus, lá há 2000 anos, falou para a gente, ó, no mundo vocês tereis aflições.
Ou seja, nós temos aflições, nós temos problemas, nós temos adversidade, vicissitudes e dificuldades. Joana também, através da mediunidade veneranda de Divaldo Pereira Franco, também vem falar nesse livro Vitória sobre a Depressão, sobre a questão dos sofrimentos. Ela sintetiza para a gente: ninguém atravessa os caminhos humanos isentos de sofrimentos. Por quê? Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, por mais que a gente pense ou fala, eu não acredito nisso. Mas é difícil você ligar a TV e ver alguém em sofrimento que você não sofra junto. Porque dentro de nós, conforme falei anteriormente, existe uma centelha de amor. Existe uma centelha de amor. Aí você pensa assim, se você reflete um pouco mais, você fala, isso poderia estar acontecendo com meu filho, com a minha mãe, com o meu irmão, com um conhecido, alguém que eu sou muito caro, e por aí vai. Então, porque o nosso planeta ainda é de provas e expiações, aqui por demora, predomina o mal ainda, mas esperamos melhorar. O Livro dos Espíritos, na questão 258, eu estou colocando isso aqui porque é aquela questão da choradeira. Isso acontece muito com adolescente. Eu não pedi para nascer, eu estou nessa família, não sei porquê. Realmente, você não pediu. Você implorou. Se o espírito chora, chorou, gritou e planejou a vida naquele seio da sua família. Claro que existem os casos do que nós chamamos de ex officio. Vai para você se melhorar. Mas você, nesse caso, a grande de nós imploramos. Ou algumas pessoas falam assim, eu tenho que carregar essa cruz até quando? A cruz, às vezes, é a esposa, é o esposo, é o irmão. Nós, gente, no questão 250, ele fala para ele, vem resumidamente. Você preparou na sua erraticidade, no estado de espírito, o que você ia passar durante a vida. Você mesmo escolheu o gênero das provas que deseja passar. E aí que tá, a gente volta lá atrás no nosso livre-arbítrio do plano espiritual. Você escolheu. E às vezes não, a prova às vezes é pesada porque o débito também é pesado. O Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece para a gente que não há crer que, no entanto, todo sofrimento suportado neste mundo, isso é bom de falar, denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes nós vamos completar algo que nós não concluímos em etapas anteriores da nossa encarnação. Então a gente tem que passar isso também, porque algumas pessoas poderão dizer, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que fulano passou por isso? Porque não concluiu a depuração. A depuração também precisa para o nosso progresso, a nossa caminhada para seguir em frente. Eu gosto de citar esse exemplo do nosso querido Jerônimo Mendonça Ribeiro. Eu tenho até um livro dele, eu fiz uma palestra recente sobre a vida e obra de Jerônimo, né? Ele é um exemplo de um completista que fez a etapa dele. O Jerônimo Ribeiro, conta a Jane Martins Vilela, na sua obra, ele preparou o planejamento reencarnatório dele. Mas, como eu falei, é apagado a sua lembrança de tudo que você faz, né? E ele teve uma doença, né, nos ossos da perna, aquelas doenças no joelho, né, nas articulações, ele foi perdendo movimento. Dado momento na sua juventude, ele perdeu, aos 18, 19 anos, né, o nosso Tarzan, como ele era conhecido antes, perdeu o movimento do pescoço para baixo. Né? Esse homem, mesmo sem movimentar as pernas, braços e nada, ele fez obras maravilhosas, contemporâneo de Chico Xavier, né? Ele fez obras assistenciais, fundou casas espíritas,
né? Até no momento do seu desencarne, ele estava trabalhando. O companheiro que auxiliava com o telefone, ele pedindo auxílio. É bom vocês lerem, eu não vou contar toda a história, mas eu estou citando ele, porque ele é um exemplo que no seu desencarne, conta o livro, na sua desencarnação, corrigindo conforme o companheiro da minha casa espírita gosta de nos corrigir, na sua desencarnação, ele chegou para Divaldo, já espírita, pós-encarnação, falou: Divaldo, sou eu. Aí Divaldo: sim, eu sei que é você. Pois é, Divaldo. Tanto tempo, agora me sinto um passo livre. Aquele que tanto mal fez outrora, hoje consegue voar. Ele cumpriu o seu planejamento reencarnatório. Passou por todo o sofrimento. E outra, sem reclamar. Resignação. Sem reclamar. A história aqui do livro conta as atrocidades, algumas que ele fez no passado, que certamente ele não lembrava totalmente. Mas desencaminhou muita gente, né? Matou muitas crianças, e por aí vai. Por isso eu citei ele. Essa imagem eu acho interessante, que vai um pouco pela letra de André Luiz, logo no início nós citamos, que fala: conserva fé em Deus, fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Essa imagem é da Priscila Gabriele Anderson, a suíça, na Olimpíada de 1984, em Los Angeles. E Los Angeles, naquela época, meio de ano, um calor intenso. Ela tinha seus 39 anos, sabia que era a sua última Olimpíadas. Começou muito tardiamente a praticar esporte, aos 25 anos. Mas ela botou na cabeça que ela ia fazer a prova. Tem uma entrevista dela, se as pessoas quiserem ver, no site da Globo, né, no Globoesporte.com, conta a história dela. Mas ela botou fé em Deus, ela conta até. Ela falou que ia conseguir, não desistiu em nenhum momento, trabalhou para aquilo, porque ela desidratou. E era a primeira Olimpíada na parte da maratona, que são 40 quilômetros, salvo engano, 40 quilômetros, e que as mulheres participavam das Olimpíadas. E ela foi lá, participou dessa Olimpíadas, e serviu de exemplo para os demais, porque depois eles passaram a colocar mais pontos de água, né? E ela completou a prova dela. É um planejamento que você faz, às vezes no meio do caminho ele dá errado, você tem que replanejar, mas você tem que botar fé em Deus, fé em você mesmo, e não deixe de trabalhar. Aí as coisas andam, né? Confiança, né? Nesse livro Páginas de Fé, de Chico Xavier e Carlos Bacelli, ele vem dar uma definição para a gente sobre confiança. Essa confiança nós depositamos em Deus. Ele fala: confie em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza do que haja ou que houver, a misericórdia divina sustentará. É André Luiz falando para a gente. Eu costumo colocar isso porque é o seguinte, porque é aí que vem, quando nós estamos na dificuldade terrível, não podemos perder a esperança, a fé, não desistir jamais. A Gênesis vem falar a providência divina, conceituar, que ela vai chegar, ela chega. Na Gênesis fala assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, Deus está em toda parte e tudo vê. E aí eu vou citar um exemplo bacana que você encontra na internet, se eu tinha ouvido, já coloquei em outras palestras, né? O Haroldo Dutra falando do 100% na mão de Deus. Se você precisar lá 100% na mão de Deus, você vai achar. Ele conta a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, né? Ele com seu companheiro, ele saiu de uma cidade para outra, para visitar outro mosteiro, outros, né? A convite, ele foi para outra cidade. Pegou uma nevasca gigantesca, frio. Quando chegaram no portão dessa outra cidade, no mosteiro, aquele portão imenso. Ele bate a porta, né? Conta a Haroldo da história. Eles batem a porta, o companheiro.
Aí a janelinha lá em cima se abre, o companheiro dele fala o seguinte: é eu e o Francisco de Assis. Aí o cara, Francisco de Assis que nada, fechou a porta. E aí quando ele olha para o lado, ele olha para o lado e vê o Francisco de Assis cantando, feliz. E ele, eu não estou entendendo. Nós nessa situação toda e você nessa felicidade toda, ele agora sim chegou onde eu queria. Estou 100% na mão de Deus. Não tem ninguém para nos salvar. E, mas nós vamos morrer, o companheiro disse. Mas estou na mão de Deus. E aí que vem, a porta se abre. Olha a solicitude de Deus aí. Era o companheiro que tinha convidado ele. Quando ele ouviu o rapaz fechar a janela, ele falou assim, o que houve? Ah, uma pessoa lá embaixo. A sorte. Não foi sorte. Foi a solicitude de Deus. Foi lá, abriu, entra, Francisco. Mas procurem lá, é muito interessante essa história. É só para exemplificar mesmo. Continua André Luiz na letra. Não abandone os seus encargos no bem. Desculpe qualquer ofensa. Né? E nós conhecemos na doutrina uma forma disso, que é a caridade, que está resumida aí nessa imagem. Benevolência, indulgência e perdão. Praticar o bem, ser indulgente com as faltas alheias e perdoar as ofensas. É assim que a doutrina nos ensina. É assim que devemos seguir. A gente pede para que nós se reconciliemos depressa com o nosso adversário e continuemos a caminho dele. Pegue os exemplos do nosso do filho de Santa Mônica. Olha como é que foge o nome da palestra, mas Santo Agostinho. Quando ele revia tudo que tinha feito um dia e pedia perdão, e no outro dia ele ia consertar. Né? Quem trabalha nas reuniões de obsessão vai entender o que eu estou falando. É muito complicado quando você comete o mal e não se acerta. Os obsessores acham. E a gente está lá para auxiliar aos nossos irmãos. Então, se você, ele continua, André Luiz, está no momento considerado talvez como sendo o pior da sua vida, siga adiante com o seu trabalho. O Livro dos Espíritos esclarece que o trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e gozos. E aí a lição que eu vi hoje, a 136, ainda fala para a gente, né, do Fonte Viva. Não queiras assim estar sossegado, sem esforços, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Aqui no nosso mundo de provas e expiações, nós vamos ter dificuldade. Teremos aflições. E aí existe um cabedal de oportunidade para a gente, que seja na evangelização infantil, que seja visita a idosos, que seja visita a enfermos, e por aí vai. Busque sua casa espírita. Ofereça trabalho. Trabalho existe, como eu falo na minha casa, porque eu sou o coordenador de assistência espiritual. E a gente fala, trabalho nós temos. É só a pessoa vir. Chico e Jerônimo fizeram isso com maestria. Mas nós sabemos, continua André Luiz na lição. Na certeza que se hoje o céu é para toda de luz e luz, voltará ao firmamento e o dia de amanhã será melhor. Por quê? Nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de prova e expiações. E vamos para o mundo de regeneração que já iniciou. Então as coisas vão melhorar. Nesse livro, Palavras de Vida Eterna de Chico, por Emmanuel, e finalizando, ele fala: ninguém conquista algo sem se esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, sigamos em frente. O sofrimento, também nesse momento que nós estamos vendo hoje, ele existe. Mas nada é por acaso. E nós estamos passando isso. Vamos passar com resignação e vamos continuar seguindo em frente. Eu gosto dessa frase. De todas as direções certas na vida, seguir em frente é que leva mais longe. Gente, agradecido estou por ter a oportunidade. Queria ter o carinho
de estar com vocês presencialmente, mas isso eu sei que vai acabar a pandemia e nós vamos estarmos juntos. Estaremos juntos sim, né? Convivendo harmoniosamente, nos abraçando, né? E eu tenho certeza que dias melhores virão. Um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe. Hoje, agora e sempre. Que assim seja.